A Arca de Noé. Um nome que evoca imagens de esperança, salvação, um novo começo. Mas por trás da história que todos conhecemos, havia uma realidade muito mais dura, um desafio quase impossível. Imagine um ambiente fechado, uma estrutura de madeira balançando sem parar em um oceano que engoliu o mundo. Ali dentro, milhares de vidas dependiam de um sistema improvisado, onde um único erro, por menor que fosse, poderia significar o fim de tudo. Não apenas o fim de uma família, mas a extinção da vida terrestre como a conhecemos. Por mais de um ano, Noé, sua esposa, seus filhos e noras viveram confinados com todas as espécies de animais. 370 dias de turbulência, barulho e umidade. A arca não era um navio de transporte comum. Era um sistema de sobrevivência extremo, projetado para manter a vida em condições que desafiavam toda a lógica. Não havia controle humano sobre o destino, apenas a fé e a capacidade de gerenciar o caos interno. Os desafios eram gigantes. Como manter espécies incompatíveis vivendo lado a lado sem que se exterminassem? Como lidar com o calor abafado, a umidade constante, o barulho incessante dos animais e o movimento contínuo da arca? Cada um desses fatores era uma ameaça em si, mas juntos formavam uma combinação explosiva. A arca precisava funcionar sem uma única falha por meses e meses, sem chance de reparos externos, sem nenhuma ajuda vinda de fora. Era, sem dúvida, o ambiente mais extremo com vida no planeta. A grande questão era como esse sistema conseguiu manter a vida em um ambiente tão instável e barulhento. O interior da arca era o verdadeiro campo de batalha. Não bastava que a estrutura externa resistisse ao dilúvio. O que acontecia lá dentro era o que realmente importava para a sobrevivência. Um objeto solto, uma distribuição de peso mal calculada, um deslocamento repetido de carga. Qualquer um desses problemas poderia desestabilizar tudo. O movimento constante, repetitivo, seria um perigo progressivo, desgastando tudo lentamente. A estabilidade interna era crucial para que o próprio ambiente não se tornasse um inimigo. A prioridade absoluta era impedir o colapso de dentro para fora. Em um sistema fechado como aquele, os maiores perigos surgiam de pequenos problemas que eram ignorados, que cresciam e se acumulavam até se tornarem incontroláveis. A arca era uma máquina complexa, e cada engrenagem precisava funcionar perfeitamente. Imagine o que seria se um compartimento cedesse, ou se o peso dos animais se movesse de repente. Não era apenas o risco de desequilíbrio para a arca flutuante, mas a ameaça de pânico generalizado entre os animais, de uma cadeia de eventos que poderia levar à destruição. A família de Noé não podia se dar ao luxo de um deslize. Eles eram os guardiões da vida na terra, e o peso dessa responsabilidade era imenso. Era uma tarefa sobre-humana, que exigia uma organização impecável, uma atenção constante aos detalhes e uma capacidade de antecipar problemas antes que eles se tornassem catástrofes. Eles não podiam simplesmente esperar que o dilúvio passasse. Tinham que lutar ativamente contra as adversidades internas, garantindo que o frágil ecossistema da arca permanecesse intacto. A vida lá dentro era uma prova diária de resiliência e engenhosidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O maior risco para a arca, paradoxalmente, não era a fúria do dilúvio lá fora, mas sim a complexidade e a imprevisibilidade dos seres vivos confinados em seu interior. A estrutura de madeira, por mais impressionante que fosse, era apenas o invólucro. O verdadeiro desafio estava em gerenciar milhares de animais diferentes, cada um com seus instintos, medos e necessidades, em um espaço fechado por mais de um ano. O comportamento animal era a maior ameaça interna, um perigo constante que Noé e sua família precisavam monitorar e controlar a todo custo. Imagine o confinamento prolongado de milhares de espécies, pequenos e frágeis, como pássaros e insetos, convivendo lado a lado com criaturas poderosas e selvagens, como leões e ursos. Animais dóceis, herbívoros em proximidade forçada com predadores. Não era um zoológico, onde cada espécie tem seu próprio ambiente cuidadosamente planejado.
Era uma arca, uma embarcação onde a sobrevivência de todos dependia de uma ordem artificialmente imposta. Noé precisava garantir que houvesse uma representação suficiente de cada espécie para a continuidade da vida na Terra. E isso significava gerenciar uma diversidade biológica sem precedentes em um espaço tão limitado. A aversão natural dos animais ao confinamento, o movimento constante da arca, o barulho incessante e a proximidade forçada com outras espécies eram fatores que podiam desencadear o caos a qualquer momento. O risco de ataques súbitos, ferimentos graves, pânico generalizado que se espalharia como fogo e mortes em cadeia era real e iminente. Um único ato de agressão poderia desestabilizar todo o sistema, transformando a arca de um santuário em um campo de batalha. A necessidade vital de manter a ordem interna, de suprimir os instintos mais selvagens, era a prioridade máxima para a família de Noé. A Bíblia menciona que a arca tinha compartimentos, e essa descrição não é apenas um detalhe arquitetônico. Ela aponta para uma estratégia de divisão e controle. Esses compartimentos eram essenciais para a organização e a segurança. Eles permitiam que espécies fossem separadas, que predadores fossem mantidos longe de suas presas naturais e que animais agressivos tivessem seu próprio espaço. O confinamento, embora aversivo para os animais, era também uma ferramenta para reduzir riscos. Menor movimento significava menor consumo de energia, o que por sua vez resultava em menos resíduos. E, crucialmente, uma redução na agressividade e impulsividade. Um animal que não pode se mover livremente tem menos chances de atacar ou entrar em pânico. Não é que os animais se tornassem mansos, mas a limitação física atuava como um freio em seus instintos mais perigosos. Um aspecto fascinante da narrativa é a ideia de que os animais entraram voluntariamente na arca. Isso eliminaria o trauma e o estresse de uma captura forçada, que poderia torná-los mais agressivos e difíceis de controlar. Se os animais entraram por vontade própria, guiados por uma força maior, isso sugere uma predisposição à cooperação, ou pelo menos uma ausência de resistência inicial. A organização prévia dos animais antes do fechamento da porta principal era, portanto, um momento-chave. Noé e sua família não estavam apenas empurrando animais para dentro. Eles estavam organizando um ecossistema complexo, designando espaços, estabelecendo uma ordem que precisaria ser mantida por mais de um ano. Essa organização prévia, a disposição dos compartimentos, a separação de espécies e a entrada voluntária dos animais formavam a base para a gestão do maior perigo interno. Era uma demonstração de planejamento meticuloso e de uma compreensão profunda da natureza dos animais, ou talvez de uma intervenção divina que facilitou essa tarefa hercúlea. Sem essa preparação e sem a estratégia de confinamento controlado, a arca teria se transformado em um caos incontrolável, onde a vida seria extinta muito antes de o dilúvio cessar. O desafio da convivência animal era uma dança delicada entre instinto e ordem, um equilíbrio precário que a família de Noé precisava manter a cada um dos 370 dias. Com a ordem minimamente estabelecida entre os animais, surgia outro desafio igualmente monumental: a alimentação. Não importava quão bem organizados estivessem os compartimentos ou quão cooperativos os animais pudessem ser. A necessidade de alimento era inevitável. Cada criatura, do menor inseto ao maior mamífero, precisaria comer diariamente, por meses a fio. Isso significava que Noé e sua família tiveram que planejar e armazenar uma quantidade colossal de comida muito antes de o dilúvio começar. Não era uma questão de simplesmente colocar comida na arca. Era uma operação logística de proporções épicas que exigia um entendimento profundo das dietas de milhares de espécies diferentes. A dependência total da organização contínua do alimento era um fardo pesado. Não bastava ter a comida, era preciso mantê-la em condições adequadas e distribuí-la de forma eficiente. O risco de alimento estragado era constante, especialmente em um ambiente úmido e fechado. Umidade, mofo e a proliferação de bactérias e fungos poderiam transformar rapidamente um suprimento vital em uma fonte de doença e morte.
Uma má distribuição poderia levar a conflitos entre animais, ou pior ainda, a fome e fraqueza, o que por si só aumentaria os riscos de agressão e doença. Não havia margem para erros. Cada porção de comida tinha que ser entregue no momento certo, na quantidade certa, para o animal certo. A exposição descuidada de alimentos em um ambiente fechado era um perigo em si. Restos de comida ou alimentos mal armazenados poderiam atrair pragas, roedores e insetos, que não apenas competiriam pelos recursos, mas também poderiam veicular doenças. Em um espaço confinado, onde a ventilação era limitada e a proximidade entre os seres vivos era extrema, a proliferação de enfermidades era uma ameaça constante. A impossibilidade de isolar rapidamente animais doentes era uma preocupação séria. Uma doença que começasse com um único animal poderia se espalhar como um incêndio, dizimando populações inteiras e comprometendo a missão de preservar a vida na Terra. A estratégia de alimentação precisava ser robusta, não apenas para saciar a fome, mas para prevenir cadeias de problemas. As forragens para herbívoros, a carne para carnívoros, os grãos para aves e até mesmo as necessidades específicas de insetos e répteis, tudo tinha que ser previsto e armazenado de forma a otimizar o espaço e minimizar a deterioração. Provavelmente, os alimentos foram desidratados, salgados ou secos, usando métodos antigos de conservação que seriam cruciais para a longevidade dos suprimentos. O planejamento para a dieta de cada animal com base em seu tamanho, metabolismo e comportamento era um quebra-cabeça complexo. Eles precisavam saber exatamente quanto cada animal comia, para não faltar nem sobrar em excesso. A logística diária de alimentar tantos animais exigiria uma rotina militar. Noé e seus filhos deveriam percorrer os corredores e compartimentos da arca, distribuindo os alimentos de forma metódica. Isso não era apenas um trabalho braçal, mas uma tarefa que exigia observação constante. Eles precisavam notar se um animal não estava comendo, se havia sinais de doença, ou se algum comportamento agressivo estava surgindo em torno da comida. Cada refeição era uma oportunidade para avaliar o estado de saúde e o bem-estar dos animais, ajustando as estratégias conforme necessário. A água, claro, era outra parte crítica da equação. Com um dilúvio cobrindo a terra, água não faltava. Mas a água potável, limpa e acessível aos animais dentro da arca era um desafio diferente. Sistemas de captação e purificação deviam estar embutidos no design da arca, garantindo que os animais tivessem acesso constante à água fresca, sem que ela se tornasse um vetor de doenças. A hidratação era tão crucial quanto a alimentação para a prevenção de doenças e a manutenção da saúde geral. O armazenamento dos alimentos também precisava ser seguro contra o consumo acidental ou sabotagem. Alimentos para predadores, por exemplo, não podiam estar acessíveis a herbívoros e vice-versa. Certamente havia compartimentos específicos para cada tipo de alimento, vedados e protegidos. A arca não era apenas um navio, era um gigantesco armazém de provisões, um ecossistema artificial onde cada detalhe era uma questão de vida ou morte para a continuidade de toda a vida terrestre. O sucesso da missão dependia de uma gestão alimentar impecável, onde a antecipação, a organização e a execução diária eram os pilares da sobrevivência. Com o sistema de alimentação e a convivência animal sob controle, a família de Noé enfrentava o desafio diário mais imediato, a execução de todas as tarefas. Eram apenas 8 pessoas para lidar com milhares de animais e um sistema de sobrevivência complexo durante mais de um ano. Não era uma questão de força bruta ocasional, mas de uma rotina incansável que precisava ser sustentável. Todos os dias, sem exceção, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras tinham que distribuir alimento, monitorar o comportamento dos animais, observar sinais de doenças e, crucialmente, manter a ordem. Um deslize em qualquer uma dessas tarefas poderia ter consequências catastróficas. O maior desafio era a inviabilidade de um sistema baseado em força física constante. Ninguém conseguiria manter um ritmo hercúleo por 370 dias.
O heroísmo diário era insustentável. A rotina tinha que ser possível, repetível e, acima de tudo, sustentável. Isso significava que a família precisava de método, não de pura resistência. Cada passo, cada movimento, cada tarefa tinha de ser otimizado para minimizar o desgaste físico e mental. Era um trabalho que exigia inteligência, organização e uma profunda compreensão da eficiência. A simplificação das tarefas repetitivas era fundamental. Pense na distribuição de alimentos. Não se tratava de carregar sacos pesados de um lado para o outro da arca inúmeras vezes. Provavelmente havia um sistema inteligente de calhas, roldanas ou até mesmo um tipo de esteira rudimentar que permitia que os alimentos fossem transportados com o mínimo de esforço. Os compartimentos dos animais deviam estar dispostos de forma lógica, agrupando espécies com dietas semelhantes ou necessidades de cuidado parecidas para reduzir deslocamentos desnecessários. A água, vital para todos, também precisava de um sistema de distribuição que não dependesse de carregar baldes constantemente. A minimização do desgaste físico era uma prioridade. Isso não se aplicava apenas ao carregamento de peso, mas também à forma como interagiam com os animais. Em vez de forçar os animais a se moverem, a arca provavelmente foi projetada para que os animais pudessem acessar seus alimentos e água com facilidade, em seus próprios compartimentos. Isso evitava o estresse tanto para os animais quanto para os humanos. Cada movimento economizado era energia guardada para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês. O objetivo era conseguir fazer as tarefas todos os dias, sem falhas. Isso significava que o sistema não podia exigir o máximo de cada pessoa. Precisava haver uma margem, uma capacidade de absorver um dia ruim de um membro da família, ou um problema inesperado com um animal. Eles não podiam se dar ao luxo de adoecer gravemente ou de se machucar. A saúde e o bem-estar de cada um dos 8 humanos eram tão cruciais quanto a saúde dos animais. Eles eram as engrenagens que mantinham toda a máquina funcionando. A rotina diária devia ser previsível e organizada. Acordar, alimentar os animais, verificar os compartimentos, limpar o que fosse possível e então repetir. Cada membro da família de Noé provavelmente tinha suas responsabilidades específicas, talvez com rotações para evitar a monotonia ou o esgotamento. Noé, como líder, certamente era o responsável por coordenar tudo, garantindo que ninguém estivesse sobrecarregado e que todas as tarefas fossem cumpridas. Sua experiência e sabedoria eram essenciais para manter a moral e a eficiência. A observação constante era uma parte silenciosa, mas vital da rotina. Não se tratava apenas de dar comida e água, mas de ver se algum animal estava apático, se havia sinais de briga, se algum compartimento precisava de atenção extra. Pequenos problemas poderiam se transformar em grandes crises se ignorados. Um animal doente, se não detectado a tempo, poderia contaminar outros. Um comportamento agressivo não contido poderia levar a ferimentos graves ou pânico. A família de Noé precisava ser uma equipe de detetives, vigilantes e cuidadores, tudo ao mesmo tempo. A arca era um microcosmo da vida, e a família de Noé eram seus zeladores. Eles não podiam delegar. Não havia folga nem fim de semana. A arca era sua prisão e seu propósito. A cada dia, eles reafirmavam seu compromisso com a missão, não por meio de gestos grandiosos, mas pela persistência silenciosa de uma rotina bem planejada e executada. Esse esforço humano, sustentado pela metodologia e não pela exaustão, era um dos pilares invisíveis que mantinha a vida na arca, permitindo que a missão de preservar o futuro da Terra continuasse. A capacidade de manter essa rotina por mais de um ano, em condições tão adversas, é um testemunho da resiliência humana e da importância de um sistema bem pensado. Com a alimentação e a convivência animal sob um controle meticuloso e a rotina da família de Noé estabelecida para ser sustentável, o próximo desafio, ainda mais perigoso e insidioso, era a gestão dos resíduos. Milhares de animais, confinados em um espaço fechado por mais de um ano, produziam uma quantidade assombrosa de dejetos. Urina, fezes e gases
se acumulariam rapidamente, transformando o ambiente interno da arca em um local tóxico e inabitável, se não houvesse um sistema eficaz para lidar com isso. A rápida toxicidade do ambiente interno sem controle era uma ameaça iminente. A decomposição de matéria orgânica geraria gases nocivos como a amônia, que em altas concentrações é extremamente irritante e prejudicial aos sistemas respiratórios. Odores fortes não seriam apenas desagradáveis, eles seriam um indicativo claro de uma atmosfera carregada de toxinas. Em um ambiente fechado, essas concentrações aumentariam exponencialmente, tornando o ar irrespirável e criando um terreno fértil para infecções e parasitas. A saúde de todos os seres vivos na arca, incluindo a família de Noé, estaria em risco constante. A inviabilidade da limpeza manual diária para um grupo tão pequeno era óbvia. 8 pessoas não conseguiriam manualmente remover os dejetos de milhares de animais todos os dias, por mais de um ano. Seria uma tarefa impossível, exaustiva e insalubre. Portanto, o sistema de resíduos da arca não poderia depender da intervenção humana constante. Ele precisava funcionar de forma autônoma, ou pelo menos semi-autônoma, para garantir a sobrevivência de todos. A engenhosidade da arca, mais uma vez, precisava se manifestar. Movimento constante, inclinação e gravidade poderiam ser aliados naturais na remoção de resíduos. Imagine o design da arca com pisos levemente inclinados, talvez com canais que direcionassem a urina e as fezes para áreas de coleta específicas. O balanço suave da arca sobre as águas do dilúvio poderia ajudar a mover os dejetos para essas calhas, usando a própria força da natureza para a limpeza. Esses canais poderiam levar os resíduos para um sistema de descarte ou armazenamento isolado. Talvez houvesse um compartimento inferior, dedicado exclusivamente à coleta e processamento desses dejetos. A ideia não seria eliminá-los completamente, mas contê-los e gerenciá-los de forma que não prejudicassem o ambiente interno da arca. Poderiam existir camadas de material absorvente ou até mesmo um tipo de compostagem que ajudasse a neutralizar os odores e as toxinas, transformando o lixo em algo menos perigoso. A remoção de resíduos não era um luxo, mas uma necessidade básica para a sobrevivência. Sem um sistema eficiente, a arca se transformaria em um foco de doenças, com parasitas se proliferando e infecções se espalhando rapidamente entre os animais. Em um espaço confinado, uma única doença poderia exterminar espécies inteiras, comprometendo a missão de preservar a vida terrestre. A higiene, nesse contexto, era tão vital quanto o alimento e a água. O maior perigo vinha da soma diária de pequenos problemas internos ignorados. Um pouco de amônia hoje, um pouco mais amanhã, e em poucos dias o ambiente se tornaria tóxico. Pequenos acúmulos de fezes aqui e ali se transformariam em montanhas de dejetos, atraindo pragas e vetores de doenças. A família de Noé não podia se dar ao luxo de ignorar esses detalhes. O design da arca tinha que prever e resolver esses problemas antes mesmo que eles se manifestassem. A ventilação, embora um tópico por si só, estava intrinsecamente ligada à gestão de resíduos. O ar fresco ajudaria a diluir os gases nocivos e a reduzir a concentração de odores. Mas sem um sistema primário de descarte, a ventilação por si só não seria suficiente. Era uma sinergia de sistemas. A inclinação do piso empurrando os dejetos, os canais direcionando-os para um ponto de coleta, e a ventilação trabalhando para manter o ar o mais limpo possível. A arca não era apenas uma embarcação, mas uma máquina de sobrevivência complexa, onde cada subsistema dependia do outro. A gestão de resíduos era a prova de que a vida, mesmo em sua forma mais básica, gera subprodutos que precisam ser gerenciados. Noé e sua família, com sua sabedoria e planejamento, tiveram que prever cada um desses desafios, garantindo que a arca fosse um ambiente onde a vida pudesse não apenas sobreviver, mas florescer, mesmo em meio à escuridão e ao caos do dilúvio. A atenção a esses detalhes sujos era o que, em última análise, mantinha a arca limpa e habitável para todos os seus preciosos passageiros. Com a gestão de resíduos em mente e a complexidade de manter um ambiente fechado habitável, a família de Noé,
sabia que um inimigo ainda mais silencioso e progressivo espreitava: o ar. A respiração, algo tão fundamental para a vida, tornava-se um desafio técnico permanente dentro da arca. Milhares de animais, confinados por mais de um ano, geravam constantemente calor, umidade, dióxido de carbono e uma miríade de outros gases. Tudo isso se acumulava em um ambiente hermeticamente fechado, criando uma atmosfera que, aos poucos, se tornaria insuportável. A diminuição do oxigênio e a concentração de ar viciado eram perigos lentos e progressivos, difíceis de perceber no início. Um animal não cairia morto de repente por falta de ar, mas apresentaria sinais sutis de lentidão, apatia e, eventualmente, doença. A morte silenciosa começaria a se espalhar, não por uma causa visível, mas pela deterioração gradual do ambiente respiratório. Os efeitos seriam devastadores para todos os seres vivos na arca, incluindo Noé e sua família. A ventilação era, portanto, mais do que um conforto. Era uma necessidade vital, um sistema de suporte à vida tão crítico quanto o abastecimento de comida e água. A solução para esse problema crucial estava num detalhe arquitetônico que, à primeira vista, poderia parecer simples, mas que era de uma engenhosidade profunda: a abertura superior na arca. Essa não era apenas uma janela para observar o mundo lá fora, mas um componente decisivo para a circulação de ar. O ar quente, viciado e carregado de gases por ser mais leve, subiria e escaparia por essa abertura, criando um fluxo natural. Ao mesmo tempo, esse movimento de saída puxaria ar mais fresco para dentro da arca, através de aberturas menores ou até mesmo frestas controladas na parte inferior ou laterais mais baixas da estrutura. Era um sistema de ventilação passiva, mas constante, que permitia que a arca respirasse. Esse mecanismo simples, baseado em princípios básicos da física, era a chave para evitar a sufocação lenta de tudo o que estava dentro. Sem ele, nenhum outro sistema funcionaria por muito tempo. A comida estragaria mais rápido, as doenças se espalhariam sem controle e até mesmo a gestão de resíduos se tornaria ineficaz, pois os gases nocivos se concentrariam ainda mais. A abertura superior não era uma falha no isolamento da arca, mas uma válvula de escape cuidadosamente planejada, essencial para a manutenção da vida. A inviabilidade de outros sistemas de ventilação era clara. Um sistema mecânico, com bombas ou ventiladores, exigiria uma fonte de energia constante, que seria impossível de manter por mais de um ano em meio ao dilúvio. Além disso, a manutenção de equipamentos complexos seria um desafio para 8 pessoas. O gênio de Noé estava em criar um sistema que dependesse da própria natureza, do movimento do ar e das diferenças de temperatura, para funcionar de forma autônoma e ininterrupta. Este sistema de ventilação garantia que o ar dentro da arca não se tornasse um inimigo. Ele diluía a concentração de amônia e outros gases tóxicos provenientes dos dejetos, ajudava a controlar a umidade e a manter um nível aceitável de oxigênio. Sem essa circulação constante, o ambiente se tornaria rapidamente opressivo e, por fim, letal. A abertura superior era a garantia de que a vida, em todas as suas formas, teria o ar necessário para continuar sua jornada, mesmo em meio à escuridão e ao caos do dilúvio que cobria a terra. A família de Noé, em sua rotina diária, certamente notaria as sutis mudanças no ar, os cheiros e a sensação de frescor, que seriam indicadores da eficácia desse sistema. Eles sabiam que a ventilação era um dos pilares invisíveis que sustentava a vida na arca, permitindo que a missão de preservar o futuro da Terra continuasse. A atenção a esse detalhe invisível era o que, em última análise, mantinha a arca habitável para todos os seus preciosos passageiros, garantindo que o sopro da vida permanecesse forte, mesmo em um mundo submerso. A circulação de ar, crucial para a sobrevivência, resolvia de fato grande parte do problema da qualidade do ar, mas trazia consigo um novo desafio: o calor. Milhares de corpos animais, grandes e pequenos, geravam uma quantidade considerável de calor metabólico.
Somado à umidade e à fricção do movimento constante da arca sobre as águas, o ambiente interno poderia facilmente se transformar em uma estufa. O calor excessivo não era apenas um desconforto. Impactava diretamente o comportamento animal, tornando-os mais agressivos, agitados e exigindo um consumo muito maior de água para evitar a desidratação. O desgaste físico de Noé e sua família, já intenso, seria amplificado em um ambiente superaquecido. O equilíbrio térmico era, portanto, uma preocupação tão vital quanto a disponibilidade de oxigênio. Não bastava ter ar circulando. Era preciso que esse ar mantivesse uma temperatura interna suportável para todas as espécies. A arca, mais uma vez, precisava funcionar como um sistema integrado, onde cada elemento contribuía para a estabilidade geral. O ar entrando, o ar saindo, o calor sendo dissipado, a umidade controlada. Tudo isso era interdependente. Um erro em qualquer um desses pontos não resultaria apenas em um pequeno desconforto, mas poderia causar um colapso interno, afetando a saúde e o bem-estar de todos os habitantes. Noé, em seu planejamento meticuloso, precisou considerar não apenas a entrada de ar fresco, mas também a maneira como esse ar interagiria com a temperatura interna. A madeira da arca, por ser um isolante natural, ajudava a mitigar os extremos de temperatura externa, mas o calor gerado internamente era um fator constante. A abertura superior, ao permitir a saída do ar quente, já contribuía para esse controle térmico, mas a distribuição desse ar dentro dos compartimentos era igualmente importante. A disposição dos animais talvez também desempenhasse um papel. Animais de maior porte e que geravam mais calor poderiam estar em áreas com maior ventilação ou mais próximas das aberturas, enquanto os menores e mais sensíveis ao frio estariam em locais mais protegidos. Era uma orquestração delicada, onde cada espécie tinha suas necessidades específicas. Um ambiente muito quente poderia levar à hipertermia, estresse e até mesmo à morte de animais mais vulneráveis. Já um ambiente excessivamente frio, embora menos provável devido à densidade de vida na arca, também seria prejudicial. A umidade era outro fator crítico. O ar que circulava trazia consigo umidade, e a respiração dos animais e seus dejetos também contribuíam para isso. Muita umidade, combinada com o calor, criava um ambiente propício para o mofo, bactérias e a proliferação de doenças respiratórias e de pele. Por outro lado, um ar muito seco poderia ressecar as mucosas dos animais, tornando-os mais suscetíveis a infecções. O sistema de ventilação, portanto, precisava ser capaz de gerenciar a umidade também, garantindo que ela se mantivesse dentro de limites saudáveis. A prevenção da entrada de água da chuva ou das ondas pela abertura superior era uma preocupação óbvia. A Bíblia menciona uma janela ou abertura no topo, e é lógico pensar que ela possuía algum tipo de mecanismo de proteção, como uma aba ou um sistema de escoamento, para evitar que a água do dilúvio entrasse e comprometesse o ambiente interno. A integridade estrutural da arca, que mantinha a água de fora, precisava ser complementada por um sistema que permitisse a troca de ar, sem permitir a entrada de elementos externos indesejáveis. A família de Noé, em suas rondas diárias, não apenas checava a comida e a água, mas também a sensação do ambiente. A temperatura, a umidade, o cheiro do ar, tudo isso seria monitorado intuitivamente. Se um animal estivesse ofegante ou apático por calor, ou se o ar estivesse pesado e úmido, eles precisariam intervir, talvez ajustando alguma abertura secundária ou reorganizando a ventilação de um compartimento específico. A adaptação e a observação constante eram chaves para manter esse equilíbrio frágil. Em última análise, o controle térmico e o equilíbrio ambiental eram a garantia de que a vida dentro da arca não apenas sobreviveria, mas prosperaria. Era a prova de que a arca não era apenas um caixote flutuante, mas um ecossistema artificialmente sustentado, projetado para suportar as condições mais extremas. Esse cuidado com cada detalhe, cada subsistema, demonstrava a profundidade do planejamento de Noé e a importância de cada escolha para a preservação de toda a vida na Terra. A arca era uma cápsula do tempo,
e mantê-la em condições ideais era a missão de uma vida inteira para Noé e sua família. A sobrevivência física era apenas metade do desafio. A outra, igualmente ou talvez mais complexa, era a sobrevivência mental das 8 pessoas confinadas por mais de um ano. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Um pequeno núcleo familiar, isolado do mundo, com a responsabilidade colossal de preservar a vida na Terra. O impacto psicológico desse confinamento, da incerteza constante e da rotina exaustiva, era imenso. Eles viviam em um espaço fechado, com o barulho incessante dos animais. O cheiro forte que, mesmo com a ventilação, nunca desaparecia completamente, e o balanço constante da arca sobre as águas turbulentas. Não havia horizonte, não havia terra firme, apenas a visão monótona da água e do céu cinzento, quando a abertura superior permitia um vislumbre. A sensação de claustrofobia deveria ser uma luta diária, um peso invisível sobre cada um deles. A convivência forçada de 8 pessoas, sem privacidade real por tanto tempo, testaria os laços familiares ao limite. Pequenas irritações do dia a dia poderiam se transformar em grandes conflitos sob o estresse. Noé, como líder, tinha a tarefa não apenas de gerenciar a arca, mas também de manter a coesão familiar, de apaziguar tensões e de oferecer esperança quando o desespero se instalasse. Ele precisava ser a rocha, o pilar emocional para todos. O tédio, apesar da rotina de trabalho exaustiva, também era um inimigo. A monotonia dos dias, a falta de estímulos externos, a ausência de novas informações ou de qualquer mudança significativa no cenário poderia levar à apatia e à depressão. A mente humana anseia por novidade, por desafios que não sejam apenas de sobrevivência, como eles preencheram os momentos de inatividade. Com conversas, com lembranças do mundo que haviam deixado para trás, com orações, a fé, nesse contexto, era mais do que uma crença. Era um mecanismo de sobrevivência. A convicção de que estavam cumprindo um propósito divino, de que Deus os havia escolhido para essa missão, deveria ser o que os impulsionava. Sem essa esperança, a magnitude da tarefa e a solidão do isolamento poderiam ser esmagadoras. A esposa de Noé e as noras, em particular, enfrentavam o desafio de manter a moral elevada, de cuidar das necessidades emocionais da família, além das físicas. A incerteza do futuro era outra fonte de angústia. Quando o dilúvio terminaria? Como seria o mundo depois? Haveria terra para desembarcar? Os animais sobreviveriam à saída? Todas essas perguntas, sem respostas imediatas, pairavam sobre eles. Eles viviam um dia de cada vez, focados nas tarefas imediatas, mas o subconsciente certamente estava sempre a projetar cenários, a imaginar o que viria depois. Noé, em sua sabedoria, deve ter percebido a importância de manter a mente ocupada, não apenas com o trabalho. Talvez houvesse momentos para contar histórias, para cantar, para partilhar sonhos do novo mundo que esperavam construir. Manter um senso de propósito, de que cada dia de trabalho árduo contribuía para um futuro maior, era crucial. A comunicação aberta e o apoio mútuo seriam essenciais para evitar que a solidão se transformasse em desespero. A finalidade da missão era a única coisa que os mantinha firmes, a noção de que eram a última esperança para toda a vida na Terra. Essa responsabilidade, embora pesada, também poderia ser uma fonte de força. Eles não podiam falhar, não podiam desistir. Cada animal cuidado, cada compartimento limpo, cada refeição servida, era um passo em direção à repopulação do planeta. Finalmente, após 370 longos dias, a arca pousou. A primeira visão da terra seca, mesmo que ainda desolada, deve ter sido um alívio indescritível. A pomba retornando com o ramo de oliveira, o arco-íris no céu. Esses eram sinais tangíveis de que o pesadelo havia terminado e que a promessa de um novo começo estava se cumprindo. A saída da arca, a libertação dos animais, o ar fresco e o chão firme sob os pés marcaram o fim de uma era de confinamento e o início de uma nova. A família de Noé, embora exausta e marcada pela experiência, havia sobrevivido não apenas fisicamente,
mas mentalmente. Eles haviam preservado a vida na Terra e, ao fazê-lo, demonstraram a incrível resiliência do espírito humano diante da adversidade mais extrema. A arca não foi apenas um navio, foi um teste de fé, de engenhosidade e da capacidade humana de suportar o impensável em nome da esperança. E eles